Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui, com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Algumas pessoas acreditam que Deus tem seus filhos preferidos. Eu prefiro acreditar que Ele tem alguns filhos que são mais dedicados do que os outros. É claro que para algumas pessoas, caminhar com Deus é mais difícil do que para outras, porque algumas não foram instruídas, ensinadas, mas a verdade é que todos nós, um dia, ouvimos a mensagem da cruz, a palavra de Deus, e decidimos então caminhar com Ele. E caminhar com Ele é uma escolha individual, onde cada um escolhe o seu nível, e feliz é quem vai cada vez mais profundo. E hoje eu quero falar com você sobre o favor de Deus. O favor de Deus que precisamos buscar, atrair e viver nessa terra, amém? Gênesis capítulo 6, versos 5 a 8 diz: O Senhor viu a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E a primeira chave de hoje é: nossa integridade atrai o favor de Deus. Nossa integridade atrai o favor de Deus. Em Gênesis 6, capítulo 6, verso 9, verso 11 e ao 14 diz: São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência, e Deus olhou para a terra, e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa delas. Eis que destruirei juntamente com a terra. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça você uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Olha só. Deus olhou para a terra e a viu corrompida pela maldade dos homens. Viu que a intenção do coração das pessoas era continuamente mal. E isso pesou o coração de Deus. Ele então resolve acabar não só com os seres humanos, mas resolve acabar com tudo. Porém, um homem chamou a atenção de Deus, que era Noé. Deus não tinha um projeto de uma arca pronta no céu e olhou para a terra procurando alguém habilidoso, um carpinteiro, um construtor de barcos. Ele viu alguém que era justo e íntegro para recomeçar o seu plano. E por que Deus viu Noé? Porque Noé andava com Deus. Então, se você quer ser visto por Deus, ande com Ele. Deus vê todas as coisas, sim vê, mas só atrai o favor de Deus quem anda com Ele de forma justa e íntegra. Então por que a gente ainda insiste em achar que o que nos abençoa são as nossas habilidades, os nossos cursos, os nossos diplomas, a nossa lista de contatos? Nós somos abençoados, meu irmão, minha irmã, por andar com Deus de forma justa e íntegra, não pelo que de bom fazemos. A nossa integridade, então, atrai o favor de Deus. E o favor de Deus nos dá a revelação. E é por meio dessa revelação que nós precisamos andar, viver, amém? A segunda chave que eu quero deixar no seu coração é: permaneça fiel à direção que Deus te deu. Permaneça fiel à direção que Deus te deu. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz: O Senhor disse a Noé: Entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Sabe, aqui Deus já tinha falado para Noé construir a arca. Ele foi fiel, ele fez, e quando estava lá, pronto, Deus falou: Olha, eu reconheço que você tem sido justo diante de mim. Ele continuou justo. Quando a arca ficou pronta, sabe, Deus o manda entrar. Agora veja uma coisa. Deus diz: eu reconheço
porque ele continuou sendo justo. Ele podia ter ido lá, pegado o projeto, pegado a madeira, aberto a madeireira, vendido madeira, o barco, uma loja de barcos, eu não sei, ganhado dinheiro de algum jeito, com a revelação que Deus havia dado. Parece piada, mas não foi exatamente isso que Judas fez com Jesus? Sabe? Judas ganhou dinheiro com a revelação de Deus para a vida dele. A direção de Deus não é para nos enriquecer, é para nos proteger. A direção de Deus não é para nos enriquecer, é para nos proteger. Gênesis 7, verso 17 diz: o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. Flutuava sobre as águas. Assim foram exterminados todos os seres vivos que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves do céu foram extintos. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. O dilúvio, ele veio como um juízo de Deus sobre a terra. Nós entendemos isso. E Noé escolheu ficar do lado certo do juízo. Andar com Deus nos faz escutar a direção certa a ser tomada. E às vezes tomamos decisões que serão mal compreendidas. Seremos julgados por isso, mas se estivermos do lado certo, lá na frente, elas serão vistas como uma decisão correta. E Noé fez isso. Noé ficou acima do juízo de Deus sobre a terra. Entende isso? Ele ficou acima das águas. As águas foram o juízo de Deus sobre a terra e Noé ficou acima das águas, flutuando. E é isso que andar com Deus faz em nossa vida. Nos faz ficar acima do juízo. No começo, não faz muito sentido, mas se você confiar em Deus, vai dar certo. A arca não é um sinal de proteção apenas, mas de obediência, de dependência e confiança. Então decida hoje você obedecer, depender e confiar. Se mova através da revelação de Deus e fique acima do juízo de Deus, amém? Terceira e última chave para encerrarmos. Se entregue à dependência de Deus. Nós precisamos nos entregar à dependência de Deus todos os dias. É uma escolha. Em Gênesis capítulo 6, que lemos agora há pouco, mas a partir do verso 14, nós lemos as instruções, depois você lê na sua casa, as instruções que Deus deu para Noé construir a arca. E nela, vemos que na arca não havia leme, vela ou qualquer outro tipo de instrumento de controle de navegação. Na verdade, a diferença entre uma arca e um barco é exatamente essa. Um barco é feito para navegar, ser dirigido, e a arca é feita somente para flutuar e abrigar coisas que precisam ser protegidas. Isso quer dizer que Deus não deu o controle da sua proteção, do controle da arca para Noé. Era uma arca, não era um barco. Ele não nos dá esse controle. A proteção de Deus pertence a Ele. Aí está a dependência. Ali dentro, então, era um local de total dependência da parte de Noé para com Deus. E ali dentro, certamente, estava bem desagradável, com todos os tipos de animais, mau cheiro, chuva por todos os lados, totalmente sem rumo e sem controle. Nós podemos dizer que não estava nada fácil para Noé e sua família ali dentro, mas pior estava lá fora. Podemos dizer que a vida dentro da arca era insuportável, mas fora dela não havia vida. E às vezes vamos passar por situações que parecem insuportáveis, intermináveis, mas vamos estar com Deus, e é isso que importa. E precisamos nos lembrar que só há vida se estivermos com Deus. Não importa o quão difícil esteja dentro, se estivermos com Deus, estamos do lado certo. E por mais que pareça demorar, Ele está conosco, Ele está com você. Em Gênesis 8, verso 1 ao 3, nós vemos que Deus se lembrou de Noé. Então Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Parece que Deus olhou e falou: meu Deus, o meu filho já está lá dentro há muito tempo. O negócio está feio, eu preciso fazer algo. E Deus fez então soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu. E a chuva do céu se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Estar na dependência de Deus é saber que todo o processo dele tem o seu tempo. Que Deus não se atrasa, Ele não tem pressa, porque pressa
é defeito de quem está atrasado, como costumamos dizer aqui. Talvez nós nos atrasamos, sim, para estar com ele, mas ele não. E ali na arca, ele se lembrou de Noé. E as águas demoraram 150 dias para baixarem, 40 dias de dilúvio e 150 dias para voltar a ver a terra. Sabe, talvez seja por isso, por ser 150 dias, que o livro de Salmos foi separado em 150 capítulos. E termina justamente no capítulo 150, no verso 6, dizendo: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Porque o que nos protege, nos aproxima de Deus e nos dá força para suportar todo o processo é louvar ao Senhor. E assim encerra o livro de Salmos 150, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Encerrando o ciclo de dependência, de processo, de confiança, de revelação. E é isso que precisamos fazer. Louvar ao Senhor o tempo todo, durante todo o processo. Amém? Quero orar por você, pela sua casa. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela revelação do dia de hoje, pelo teu Espírito Santo que nos conduz, nos guia, nos instrui, Pai. E eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor dê a ela força, graça, sabedoria, revelação necessária para ela se mover nesse tempo. Que o Senhor dê força, Pai, para suportar o processo. Que o Senhor dê graça para entender, para se mover nessa terra, Pai, representando o Senhor. Que o Senhor abra as portas certas, Papai, da vida dela. Que o Senhor abençoe a vida financeira, o casamento, a saúde física, a saúde emocional. E que o Senhor traga ela, Pai, para mais perto do teu relacionamento com o Senhor. Esse é o meu desejo. Em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você lembrou de alguém, compartilhe essa mensagem, deixe que alguém seja abençoado. Em nome de Jesus, amém? E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.